Olá, amigos! Hoje a proposta é refletirmos sobre a nossa relação com os nossos animais domésticos, os nossos pets que tanto amamos, quando partem desse plano. Por mais que saibamos, sempre nos perguntamos: eles têm alma como nós? Onde estarão? Será que ainda vamos nos encontrar outra vez? Esse tema foi sugerido e pedido e tem o objetivo de trazer uma mensagem clara que eu espero que ressoe com você. Bem, amigos, é importante a gente lembrar que todos os seres vivos têm um tempo de existência encarnados e que geralmente o tempo destinado aos nossos pets, aos nossos animais, é bem menor do que o nosso. Daí a gente compreender, aceitar que tudo nesse universo está numa ordem correta. Vamos confiar na providência divina, que tudo encadeia e que a ordem crescente do desenvolvimento dos seres é contínua, nunca para e está tudo certo. Mas é claro que a dor que sentimos quando nos separamos dos nossos pets, quando eles desencarnam, é muito grande mesmo. Porque para nós, eles estão na condição de entes queridos e, em muitos casos, até mais do que eles. Mas tenha a certeza que nesses momentos a espiritualidade, a providência divina, ampara tanto o humano como o animal. E eu fiquei sabendo e me serviu de um certo conforto de que nesses casos o humano sofre mais que o animal, porque existe um processo de desenlace no animal que faz com que ele não perceba exatamente os momentos finais. Outro trabalho muito interessante que a espiritualidade realiza, em muitos casos, é manter aquele animal desencarnado ainda no ambiente doméstico, ainda numa certa convivência, que possibilita que as partes, tanto o humano como o animal, aos poucos vá se habituando. Você já deve ter visto casos de pessoas que, perdendo o seu animalzinho, depois percebem, têm a sensação nítida de que ele estava ali, que percebem algum movimento que era característico daquele animal. Daí, nesse momento, o animal não tem consciência que desencarnou. O humano está tentando se adaptar e as energias próximas auxiliam tanto um quanto o outro. Os amparadores espirituais possibilitam nessa convivência também o trânsito desse animal, tanto no plano físico aqui, convivendo com os antigos tutores e donos, como também no novo lar. Então eles meio que carregam assim o animalzinho aqui e lá, até que ele vai se acostumando e passe a viver no plano espiritual tranquilamente, com uma nova fase que é natural e que assim deve ser. Não é que o animalzinho vai esquecer do humano, é que para ele, esse outro local interessante que ele está vivendo, geralmente em colônias preparadas para isso, no mundo espiritual, ele pensa que está brincando com outros coleguinhas iguais a ele e que ele vai voltar para casa e aqui e acolá ele volta quando tem saudades. Essa adaptação entre os dois mundos, que o animalzinho é levado pelos seus tutores, pelos seus mentores espirituais, possibilita que ele vá habituando-se e preparando-se para os novos empreendimentos, para as novas encarnações. Compreendamos que estamos todos na senda evolutiva e os animais também. Isso me faz lembrar a questão 540 do Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade diz que a evolução vai do átomo ao arcanjo. Quer dizer, tudo que se conhece, todos os seres, haverão de sair de uma forma bem simples para uma forma bem mais evoluída. E que eles estagiarão em todos esses níveis, tanto da forma mais simples, do infinitamente menor, para a forma mais evoluída, do infinitamente maior,
vamos dizer assim. Quando o ser evolui ao ponto de deixar de ser apenas princípio vital e passar a ter alma no reino animal, ele passa a evoluir gradativamente e a adquirir a mudança do seu estado meramente instintivo para uma certa tomada de consciência. A gente vê muito isso nos nossos pets, nos nossos animais, que nos surpreendem com suas inteligências, com sua perspicácia, que os cientistas mesmos atualmente ainda fazem estudos para ver como eles resolvem questões, problemas de ambiente doméstico. E os resultados são surpreendentes. Na condição de animal, o ser possui alma sim, mas ele não terá karma nem acumulará débitos ou situações que ele teria que expiar em outros momentos, porque ele não está pleno de consciência e a sua vida é dirigida pelo instinto. Só a partir das primeiras luzes de consciência, quando adentrar na condição humana, que ele poderá vivenciar as situações vividas com emoção, e aí sim ele começa a desenvolver esse ir e vir de situações de ação e de reação. Uma questão também muito interessante que pode consolar muito o nosso coração é que essa convivência entre o humano e o animal traz evolução para ambas as partes também. Porque no animal há o despertar do chakra cardíaco. Porque antes o animal só tinha afeição pelos seus da sua própria espécie. E nesse momento, quando ele começa a conviver com o humano, ele se abre, ele vibra esse chakra cardíaco, adentrando uma nova situação da onde ele nunca mais vai querer se dispor, sempre quererá estar perto de algum humano. Ao mesmo tempo, o humano também evolui, porque à medida que convive com o animal, desperta em seu chakra cardíaco muito mais expansão e ele experimenta emoções e o desenvolvimento de um amor puro, fraternal, verdadeiro, que só sabe quem experimenta. Os nossos pets são almas puras que nos são emprestadas durante um tempo para que a gente vivencie essas experiências únicas. Os animais nos amam tanto que são capazes de se doar completamente aos seus tutores. Em muitos casos, absorvendo energias negativas que seriam enviadas para o seu dono, o seu tutor, ou mesmo absorvendo as energias negativas que o próprio tutor produz, de modo que ele age como um filtro de amor. Ele retira, na medida do possível, das suas forças, das suas condições, toda a energia que ele possa prejudicar o seu dono. Os animais são capazes de identificar presenças extrafísicas que porventura estejam tentando prejudicar aquele seu dono, seu tutor. E aí eles, como se fossem um escudo, eles captam para si mesmos e às vezes adoecem e às vezes podem até desencarnar. Daí que a gente precisa ter muito cuidado com a energia do nosso ambiente, do nosso lar, a nossa própria energia, porque o nosso animalzinho tende a captar. E para que você saiba como está a sua energia, a energia da sua casa, observe o seu animal, observe o que está acontecendo com ele, como ele se comporta e se ele está manifestando alguma doença. Sobre essa correlação entre a energia que o dono produz, o tutor, e como se manifesta no seu animalzinho, que tipo de manifestação de doença, eu vou deixar aqui na descrição um trabalho bonito da Cristina Cairo, que fala muito sobre isso, e você pode pesquisar. E eu quero esclarecer também que esse vídeo se refere exclusivamente hoje aos animais domésticos, aqueles que tiveram convivência com humanos, e não com os animais que estão na natureza, que é uma outra questão que a gente pode ver num vídeo mais adiante. Bem, e para onde vão os nossos queridos amores, nossos pets, quando desencarnam? E a gente sabe que no plano espiritual, assim como existem colônias
que recebem nós humanos quando desencarnamos, também haverão colônias destinadas aos animais. Muitas vezes existem colônias que associam tanto humanos quanto animais numa convivência. Cada caso é um caso. Mas referindo-se a uma notícia que sabemos, existe uma cidade chamada Rancho Alegre, uma colônia espiritual, que se localiza no astral da região do Mato Grosso, que tem só praticamente animais domésticos por toda parte, que são lá tratados pelos tutores espirituais, pessoas que ou foram humanos encarnados ou seres de uma outra condição superior que estão lá a serviço desses nossos irmãozinhos. Meus amigos, o tema sobre os animais, a sua evolução, como é no mundo espiritual, é um tema vastíssimo. E eu gostaria de que você procurasse fazer as suas próprias pesquisas, avançar nas suas leituras e estudos. Seria interessante você conhecer a obra de Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma, a de Celso Martins, A Alma dos Animais, e assim também como vários vídeos que temos aqui no YouTube do Wagner Borges, que falam sobre os animais e todo esse processo de experiência que ele tem. E antes de falarmos da evolução dos animais em mundos superiores, se você quiser deixar aqui a sua pergunta nos comentários ou uma colocação, um acrescento, eu ficarei muito feliz de responder nos próximos vídeos. E ainda, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu like, se inscreva, compartilhe. É tudo gratuito e isso ajuda para que esse tipo de conteúdo chegue para mais pessoas. Pois é, e falando em evolução dos animais, eles continuarão encarnando em mundos mais evoluídos do que o nosso, ainda na condição de animal. Serão animais que estarão numa condição evolutiva mais elevada e estarão nesse processo de encarnar em novas espécies mais evoluídas, até que, com o desenvolvimento dessas experiências, ele possa desenvolver as suas escolhas, até que rasgos de consciência, que a sua consciência comece a dar sinais, deixando de se mover unicamente pela situação instintiva e abrindo um leque para uma consciência pessoal. Tudo é paulatino, progressivo, e à medida que toma consciência de si, poderá experienciar a condição humana. Mas veja só, se enquanto animal ele evolui em espécies cada vez mais evoluídas e em mundos mais evoluídos, até que adquira a base da consciência e torne a condição humana, a sua primeira encarnação não será nesse mundo evoluído, e sim num mundo primitivo, bem mais inferior do que esse nosso aqui da Terra. Observe a beleza da evolução da natureza até essa condição que nós estamos delimitando aqui, que é a humana. Então, o ser sai de simples princípio vital, primitivo, vai paulatinamente adquirindo vivências, experiências, até que, rasgando a situação totalmente instintiva, dá as suas primeiras pinceladas na consciência, na base da consciência, numa condição humana. E o caminho será a expansão dessa consciência, e que após isso a gente ainda nem conhece. Eu gostaria de dizer para você que passa por um momento ou passou por um momento de perda do seu amigo querido, do seu companheiro, o seu animalzinho de estimação, fique tranquilo. Ele está em boas mãos. A espiritualidade está cuidando dele. Existem muitos amparadores, mentores que se dedicam a esse trabalho, que amorosamente encaminham e regulam todo esse processo. Tudo é muito bem organizado e bonito. Lembre-se que tudo no universo está devidamente no seu lugar. Enviemos boas vibrações para esses mentores, a esses colaboradores que estão junto dos nossos amigos, porque eles conseguem traduzir os nossos sentimentos de uma maneira suave, de uma maneira saudável,
para esses nossos amigos. E a gente se pergunta se em algum momento nós teremos a oportunidade de estar junto deles novamente, não é? A resposta é que sim, mas isso depende, viu? Cada caso é um caso. Se isso acontecer, é porque tem um propósito evolutivo, um propósito maior, que tanto pode ser para o humano como para o próprio animal. Eu, você, todos os seres aspiram a uma melhor condição evolutiva nesse universo. A consciência é cada vez melhor, mais expandida. Vamos adiante, cada um no seu momento, no seu tempo, ok? E na descrição você encontra os links dos canais parceiros, as indicações aqui do nosso vídeo que tratamos, onde eu deixo aqui o meu agradecimento, o meu abraço especial a Cristal, no Oráculos Cristal Sol, Lua e Estrelas, a Cris do Café com Ciganos, a Vivi Guedes com as músicas italianas. Vá lá, conheça, você vai ver que tem sempre uma dica, uma terapia, um momento de alegria bem especial. E agora, fazemos aqui a nossa prática da oração e da fluidificação da nossa água como um veículo auxiliar no nosso processo de equilíbrio e de cura. Vamos lá? Recomendo que você destine um copo para cada pessoa e esse vídeo é atemporal. Você poderá acessar a qualquer tempo e fazer a oração, porque existe um vínculo desse trabalho em permanente para que quando as pessoas acessarem, elas possam se conectar nessa energia, ok? Vamos lá? Amado Mestre Jesus, Senhor e Governador deste universo, que amorosamente estende sua luz, sua percepção e consciência sobre todos nós no planeta Terra. Agradecemos por seu concurso, por insistir sempre no amor conosco. Gratidão à espiritualidade amiga e trabalhadora que permanece ao nosso lado, nos orientando e nos guiando. Agradecidos somos por receber em nossas águas todo o remédio, o alimento, a substância de que necessitamos, que aumenta o nosso sistema imunológico e que pode curar todas as células dos nossos corpos. Que as forças superiores magnetizem essas águas de modo que, de forma suplementar, a inspiração de nossas mentes ajudem a conter as nossas emoções, guiando-nos no caminho do bem, no caminho do amor por nós mesmos, cuidando de nós e dos nossos semelhantes. Forças superiores do bem, da luz, estejam e hajam sobre nós, sobre os nossos entes queridos e sobre todos aqueles aonde a nossa lembrança possa se estender. Por todos os irmãos que agora, nesse momento, encontram-se solicitando por suas vidas, por sua recuperação, seja onde for, em suas casas, nos ambientes ermos, populosos, nos hospitais, onde quer que estejam, sejam amparados. E estende-se também por todos os seres do planeta Terra, tanto animais como humanos, como vegetais, como minerais. Toda a vida seja amparada por todo esse amor que provém da providência divina. Fonte criadora de tudo o que é, esteja em nós, conosco, e que tomemos essa consciência cada dia mais. Com o coração agradecido, dou por encerrado esse momento de oração e de fluidificação de águas. Graças a Deus. Muito obrigada por sua companhia, pela sua confiança, por tudo que nos representa esse trabalho. Um grande abraço e até a próxima.